Pedido de vistas. Quando pedir vista, suspende a discussão e a gente volta na discussão. Ok. Bom, senhor presidente, primeiro dizer a Vossa Excelência que a decisão que Vossa Excelência toma é extremamente prudente, porque o governo que mostra que não tem muita segurança a respeito da matéria, uma vez que apresentou urgência constitucional e retirou algumas vezes, né, e isso certamente embaralha o processo, né, de tramitação aqui dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Né, nós precisaríamos de um tempo até para nos debruçarmos sobre o novo projeto que foi apresentado hoje, finalmente lido aqui pelo eminente líder senador Jacques Wagner, né, que faz um belo trabalho aí em cima de um projeto que é ruim, um projeto que é extremamente equivocado do ponto de vista fiscal, né, tem um jabuti evidente, na contramão, inclusive, da jurisprudência, né, dessa casa, da comissão, do parlamento, que sempre se preocupou em evitar que houvesse contrabandos, né, de matérias estranhas, né, por ocasião das suas respectivas tramitações no plenário do Senado, da Câmara, né, porque isso desvirtua o procedimento como um todo. Mas vamos dividir aqui a discussão em dois temas. Primeiro, o DPVAT. O DPVAT, o cidadão brasileiro que nos ouve nesse momento, né, certamente não tem uma boa lembrança em relação a um projeto, a um imposto, que quando foi instituído em 1974, eu acho que o senhor, presidente, não tinha nem nascido ainda, 1974, né? Não tinha mesmo, nasci em 77. Tá vendo? Foi um projeto que naquela época não tinha BPC, que é a prestação continuada, não tinha o SUS ainda, né? Então não tinha toda essa estrutura social que existe hoje na sociedade e que é usado para justificar um projeto que perdeu o sentido. É um projeto que é regressivo claramente, porque penaliza a população mais pobre. É um projeto que não tem paralelo no mundo como modelo, porque transfere recursos compulsoriamente, são recolhidos da população de maneira indiscriminada e compulsiva para um monopólio privado. Então, claramente o governo privilegia uma entidade ou um grupo de entidades para recepcionar esse recurso em detrimento da vontade da população. E utiliza como argumento de que o SUS precisa ser financiado para isso com esses recursos extraordinários. Mais uma vez o governo recorre a aumentar impostos, a taxar a população e de forma regressiva, perversa contra as pessoas mais pobres, na contramão do discurso de um governo que se diz socialmente justo. A gente está falando em 2019, como termo de comparação, com 0,7%, 70% do orçamento da saúde pública. Então, isso é absolutamente irrelevante, né? Esse imposto, ao longo do tempo, ele foi conhecido não só pela sua baixa eficácia, uma vez que qualquer produto que tem similaridade com esse imposto, ele paga de 60% a 70% de prêmio, esse imposto paga menos de 30% a 40% de prêmio, quer dizer, paga menos, cobra mais da população mais pobre, paga menos a população que eventualmente precisa do imposto. É um imposto que, quando ele, ao longo da sua existência, ele foi caracterizado por uma série de escândalos de malversação de recursos, de desvio, de estabelecimento de monopólios, foi investigado por CPIs, com resultados que o Ministério Público aí teve que se debruçar sobre esses monopólios que foram feitos, né? Muita gente teve que se explicar em relação a esse problema. Então, nós estamos restabelecendo um projeto, um imposto ruim. Aliás, esse governo é um governo pródigo em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, tanto no sentido de lamentar o que não está fazendo, como de ressuscitar as políticas que deram errado, né? É um governo que repete os erros. Aliás, repete com os mesmos personagens e com os mesmos métodos, e o que é pior, senador Flávio, espera resultados diferentes. E nós sabemos qual é o resultado, a história está aí para provar. Quando em 2019 o governo do presidente Bolsonaro acabou
com este malfadado imposto, existiam quase 5 bilhões de reais remanescentes, né, que não haviam sido utilizados justamente pela baixa eficácia do imposto. Então, apenas a inércia de quase 5 ou 6 anos permitiu que os eventuais acidentados ou pessoas que precisaram desse suporte fossem atendidos por esse excesso que havia sido gerado e não havia sido utilizado, fora o que foi desviado ao longo do tempo. Então, um imposto que penaliza os mais pobres e que cobra pelo menos 4 vezes mais de um condutor de moto, de uma motocicleta, que são os mais pobres na base da pirâmide, né, dada a proporcionalidade, do que a quem tem um veículo de passeio, um carro, né? O que mostra que este governo não está interessado em fazer justiça social, de ter responsabilidade fiscal, de resolver os problemas do país. Está preocupado em, literalmente, sangrar a população brasileira, cobrando impostos de qualquer forma, para equilibrar um orçamento que está cada vez mais fragilizado em cima dessa sanha que o governo estabeleceu para tentar voltar a ter um mínimo de credibilidade com a população. O governo hoje claramente está ilhado, está preso numa bolha, não consegue ir às ruas sem ir para um ambiente controlado, né? O governo ele é mal avaliado pela população brasileira, não apenas pelos resultados do ponto de vista da economia, mas pela forma como vem se comportando, moral e eticamente. É um governo que agride valores importantes da sociedade brasileira, um governo que não respeita o parlamento brasileiro. Aí eu chamo a atenção, inclusive, de Vossa Excelência, dos demais pares. Recentemente, nós tivemos um episódio que é apenas uma ponta de iceberg dessa forma como o governo trata a sociedade, a democracia brasileira. Na hora em que perde aqui no parlamento, ele tangencia através do judiciário para suplantar a vontade da população que foi expressa aqui dentro do parlamento brasileiro. Um governo que não cumpre acordo, que não respeita o parlamento brasileiro, que não respeita a democracia brasileira. Então, infelizmente, mais uma ação deletéria, danosa à população brasileira desse governo, que é esse projeto do DPVAT. E aí vem a cereja do bolo, que é a segunda parte da discussão. Eu me lembro, o ano passado eu aqui estava, aqui não, foi na CAI, foi na Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu estava aqui, o líder do governo, estavam vários outros parlamentares, e eu dizia naquela oportunidade, o governo apresentava um projeto chamado Arcabouço Fiscal. E eu dizia que as metas que o governo estava estabelecendo, que eram mais frouxas em relação à necessidade de termos responsabilidade fiscal, que estabelecia que o governo poderia gastar além do que havia gasto no ano anterior, acrescido da inflação, mais um percentual em função dos superávites ou da arrecadação que ele pudesse ter no período anterior. Eu dizia que, infelizmente, o governo não tinha credibilidade, que eu não podia acreditar no governo se comportar da maneira como se comportou, porque no início do governo, aliás, antes do governo começar, aprova uma PEC que ele chamou de transição, que aumentou em 220 bilhões as despesas do governo, sem receitas correspondentes e sem anulação de despesas. Então, nós já aumentávamos em 12% a dívida interna brasileira no início do governo. Então eu não podia acreditar no governo, eu sabia que o governo não ia cumprir. E eu disse naquela oportunidade, senador Rogério, o governo não vai cumprir, infelizmente. E eu estava certo. Eu não queria estar certo, mas eu estava certo. Aí o governo já anunciou o descumprimento da meta para o ano subsequente, desancorou o fiscal, o que significa que a nossa perspectiva de diminuição dos juros da dívida, da taxa Selic, que é importante para a economia, nós reconhecemos, e que aumentaram justamente em função do que aconteceu no mundo inteiro, que foi essa pandemia do Covid, né, que restringiu a atividade econômica. E o Brasil saiu na frente, e tanto fez isso, que o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, e aqui eu preciso referenciá-lo, foi 3 vezes seguidas escolhido o melhor banqueiro central do mundo, por sua gestão do ponto de vista monetário. Aliás, o presidente precisa aprender um pouquinho o que é política monetária, porque todo dia ele sai batendo no presidente do Banco Central, que é quem tem garantido o mínimo de sanidade nessa economia. Aí o governo vai, novamente descumpre o seu arcabouço aqui.
pela segunda vez, desculpe, senhor Arcabouço, pela segunda, não, desculpe, é a quarta ou quinta, desculpe, eu estou até perdido aqui nos números, né? O arcabouço disse que a avaliação que vai definir, né, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviada ao Congresso Nacional, né, o volume de despesas que poderão ser efetuadas no ano subsequente, elas são levadas em consideração a partir do segundo bimestre do ano. E eu chamo a atenção dos senhores senadores. Por quê? Porque aí você já teve o primeiro bimestre, terá o segundo bimestre, então você terá uma regularidade mínima, né, no comportamento da receita daquele ano. O que é que o governo faz? Isso está dentro do arcabouço. O que é que o governo faz? Novamente dá uma pedalada, literalmente uma pedalada fiscal. É porque a palavra é bonita, desculpa, vou repetir aqui, tá? Pedalada fiscal, novamente, né, travestida, né, de boas intenções, para crescer 15 bilhões de reais a mais dentro do orçamento desse ano, levando em consideração como referência não o primeiro bimestre, que é o que estava dentro do arcabouço original, mas o segundo bimestre. Ora, se a lei que é estabelecida e as regras por esse governo são alteradas ao sabor da conveniência e da circunstância, se o governo não tem previsibilidade, se o governo não tem planejamento, se o governo não se programa, imagine a população brasileira que é impactada por esse tipo de situação. Então, senhor presidente, sem prejuízo de discutirmos novamente o termo e o texto na próxima sessão, elogiando Vossa Excelência aí pela decisão tomada, e também os parlamentares que aqui vieram, né, o Mourão, o Flávio, o Plínio, o líder Jacques Wagner, o senador Rogério e Vossa Excelência, pessoalmente aqueles que estão nos acompanhando, né, eu peço aos nossos pares que olhem com muita atenção o que está acontecendo aqui, porque nós estamos, na verdade, atropelando a responsabilidade fiscal e penalizando a população mais pobre. Obrigado. Só informar.